Oi, gente, eu sou o Ricardo e hoje eu quero conversar com você sobre isso, tudo que tem acontecido conosco e tantas outras coisas mais que acontecem conosco. Esse é o processo de ensino de Deus. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Bom, como eu falei no começo do vídeo, hoje a ideia é conversar um pouco a respeito do processo de ensino de Deus na nossa vida. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia, que você acompanhasse então a leitura lá no texto de Mateus, no capítulo 14, dos versículos 22 ao 33. O texto diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, vamos entender o que estava acontecendo aqui no contexto dos discípulos, no contexto de Jesus, para que a gente possa também entender o que o Senhor estava ensinando para eles e através dessa história ensina para nós. Bom, já fazia um tempo que os discípulos estavam com Jesus, já fazia algum tempo que eles estavam andando juntos, eles já tinham visto alguns milagres, eles já tinham visto Jesus falar, exortar alguns fariseus, eles já estavam aprendendo mais ou menos já tinha um tempo que eles estavam aprendendo qual era a conduta de Jesus, as coisas que Jesus fazia, os milagres que ele fazia. Então eles estavam já há algum tempo conhecendo a Jesus, tá? Nesse momento imediato, eles estão saindo da primeira multiplicação dos pães. Ela tinha acontecido à tarde e eles estavam indo então para outra cidade, a cidade do outro lado do lago, para evangelizar ali naquela cidade. Para a gente entender o que estava acontecendo então, vamos entender que lugar é esse que eles estavam. Eles estavam no Mar da Galileia, esse é o nome que é mais conhecido, o lugar onde eles estavam aí. Na verdade, o Mar da Galileia ele é um lago de água doce muito grande mesmo. Ele tem cerca de 13 quilômetros de largura e 21 quilômetros de comprimento. Ele é bem grande. Essa hora especificamente que eles estavam ali, que o texto narra, entre 13 e 6 horas da manhã. E aí isso ajuda a gente a ir entendendo mais ou menos o que estava acontecendo com os discípulos naquele barco. Vocês têm que lembrar também, a gente precisa se lembrar que não tinha luz elétrica naquela época. Eles estavam no barco em um lago muito grande e à noite esses lagos eles fazem neblina e começou então a ficar revolto, começou uma tempestade, então eles já não enxergavam nada, eles não sabiam para que lado estava a terra, ou se sabiam, não viam a terra, estava uma escuridão imensa, eles estavam no meio de uma tempestade, no meio de um lago enorme, onde eles podiam afundar e eles não teriam condições, a não ser um nadador olímpico aí, eles não teriam condições de nadar até a margem. Então eles estavam numa situação bem complicada. Bem, e o que acontece então nessa situação? Traduzindo diretamente esse texto para que a gente possa entender.
E eles tinham terminado então de fazer uma grande pregação, assim como, vamos supor, aquele culto muito abençoado, muito bom. Jesus estava ali e aí começou um monte de gente a chegar. Jesus pregou e começou a pregar e foi ficando tarde e os discípulos quiseram despedir as pessoas, mandar as pessoas para casa porque estava ficando tarde. Jesus disse: não, nós vamos jantar com elas. Fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes ali e a coisa foi ficando tarde. Foi ficando mais tarde. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: faz assim, vocês pegam o barco, vão indo para o outro lado do lago, para o outro lado do mar, que eu vou ficar aqui, eu vou despedir as pessoas agora que está ficando tarde, e aí depois eu dou um jeito de encontrar vocês amanhã lá na cidade. E aí Jesus despede as pessoas, aí ele diz assim: eu vou aproveitar agora que eu estou sozinho um tempo, vou conversar com meu pai, vou orar. Jesus vai orar. E o tempo vai passando, enquanto isso os discípulos estão viajando. Eles saíram tarde já daquela situação da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles saíram tarde e eles estavam navegando à noite. Que alguns eram pescadores, estavam acostumados a pescar à noite. Mas enfim, eles estavam navegando à noite. E aí o que acontece? Lá no meio do lago, quando eles estão mais ou menos no meio do lago, quando já faz algum tempo que eles estão viajando, começa uma tempestade grande, e aí eles começam a ficar nervosos. Eles, como pescadores, sabiam que essas tempestades eram perigosas também, eles sabiam e entendiam mais ou menos o risco que eles estavam passando. E aí o que acontece nessa situação? No meio do mar revolto, as ondas grandes, aquela chuva, a neblina, eles não enxergavam quase nada, era um breu na noite. Eles veem alguém caminhando sobre as águas. E aí eles se assustam mais ainda, e aí eles gritam: fantasma, fantasma. Aí Jesus diz: fiquem tranquilos, sou eu. E ele vai chegando perto, e aí sim o Pedro põe a cabeça, e é bom sempre imaginar e ter para mim ajuda, então acho que também de repente para você ajude, você imaginar o Pedro na beirada do barco e ele põe a cabeça assim, se inclina para fora do barco e diz assim, e aquele barco de pesca maior assim, ele diz assim: Jesus, se é tu, então manda que eu vá ao teu encontro. Eles vêm. Mas do mesmo jeito que todos estavam vendo, ele estava vendo também. Então não era exatamente algo muito claro, eles não reconheceram Jesus imediatamente. Então estava muito escuro. E aí Jesus diz para ele: então vem. E ele diz assim: então tá. E desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. E aí sim, aí com o tempo ele está ali caminhando, indo na direção de Jesus, aí ele está enxergando Jesus, aí passa uma onda gigante na frente de Jesus, ele continua olhando para Jesus, aí passa mais duas ondas grandes na frente de Jesus, ele continua olhando para Jesus, e de repente passa uma terceira onda e ele acompanha a onda com o olho, ele começa a ver que o mar está muito revolto na volta dele, que ele está no meio de uma situação perigosa, e aí quando ele perde o foco em Jesus, que ele para de enxergar Jesus, e ele começa a olhar para as ondas, então ele começa a afundar. E nisso ele grita então para Jesus, ele diz: Jesus, me ajuda. E aí Jesus vai lá, dá a mão para ele, levanta ele, diz: vamos voltar para o barco então, você não conseguiu chegar até mim, mas vamos voltar para o barco, vamos conversar lá no barco. E quando eles entram no barco, quando Jesus entra no barco, junto com eles, ele imediatamente transforma a natureza daquele lugar e a tempestade para. E aí todo mundo dentro do barco, todos os discípulos que estavam ali dentro do barco dizem: esse verdadeiramente é Deus. Porque quando ele entrou no nosso barco, acabou a nossa tempestade. E é isso que acontece nesse texto, trazendo para a nossa vida. Então a gente pode olhar isso de alguma maneira, e eu gostaria de fazer essa alegoria então, para a gente poder entender o que está acontecendo aí e comparar com a nossa vida. Então eu queria primeiro pegar figuras específicas dessa situação que os discípulos vivem aí e trazer para a nossa vida, para que a gente possa também entender, a gente possa também encaixar isso em alguns momentos da nossa vida e que o ensino que vem desse texto possa se encaixar em tantos lugares da nossa vida. A gente possa ter a cobertura desse ensino para entender e interpretar as situações que passam conosco hoje. Bom, a primeira figura que eu quero tomar aí é o mar.
a ideia do mar ela é muito importante ali. Por quê? Porque eles estavam à deriva no lugar, eles estavam soltos em um ambiente imenso que eles não tinham nenhum controle. E o mar, nessa situação, eu queria que a gente pudesse olhar o mar como a nossa vida, que é grande e que a gente, na maioria das vezes, não tem controle. Tem coisas na nossa vida que acontecem que não tem controle. Então o mar é tudo aquilo que a gente não tem controle. O mar é tudo aquilo que acontece independente da gente. O mar também, eu queria comparar ele para que a gente possa entender também isso no contexto de chamado da nossa vida, que o mar é o plano de Deus, que é algo tão grande, tão maior, que a gente não tem controle, que a gente é só uma parte dentro desse mar tão grande. Outra figura que eu queria tomar também, para que a gente pudesse pensar e encaixar as coisas que acontecem na nossa vida dentro desse ensino, é o barco. A figura do barco ela é interessante, porque o barco ele tá solto nesse mar, ele está nessa situação de tempestade. Eles até podiam saber para onde estavam indo, da onde estavam saindo, mas nessa situação de tempestade a coisa se complicou. E o barco ele representa situações específicas da nossa vida. São áreas da nossa vida que acontecem dentro desse mar que é a vida. E são situações específicas, é a tua vida financeira, a tua vida relacional, a situação de você estar preso dentro de casa hoje, são as situações específicas que acontecem. São as coisas que nós podemos focar nelas e separar e dizer, essa é uma área da minha vida, isso é algo que está acontecendo comigo, isso é o barco. E dentro da ideia do plano de Deus, para a gente focar naquilo que é o plano de Deus, o barco ele é o plano de Deus, o plano particular de Deus para ti. Ele é o plano particular de Deus para a nossa vida. Dentro do plano de Deus, dentro do reino dele, tem um plano específico que é o teu barquinho, que é a tua missão, que é aquilo que Deus sonha para ti especificamente, que é aquilo que Deus sonha para mim especificamente. E esse é o nosso barco. Outra figura muito, muito importante aí, e que às vezes também é mal interpretada, é a tempestade. A tempestade é aquilo tudo que mexe, que faz o nosso, que faz às vezes, como eu falei antes, a gente perder a noção daquilo que é o norte, aquilo que é o sul. Os discípulos eram pescadores, eles sabiam de onde eles estavam saindo e eles sabiam navegar muito bem, porque boa parte deles era pescador e eles sabiam para onde eles estavam indo. Mas quando veio a tempestade, isso ficou mais turvo, mais nebuloso, mais complicado de entender. Então a tempestade é tudo aquilo que traz um certo conflito na nossa vida, que traz imprevistos, que traz os problemas, que não necessariamente é algo mal. Pode ser algo bom, porque é aquilo que faz a gente se mover, é aquilo que traz também, de certa forma, ensino da parte de Deus. E a última figura que eu acho que é interessante a gente entender aí, e aí já mais chegando na parte de quando Pedro sai do barco, são as ondas. O que são as ondas? As ondas são tudo aquilo que é a ação do mundo, que faz você perder o foco, que te leva a desfocar daquilo que você quer. São as tentações, são as investidas do inimigo, são exatamente aquilo tudo que te faz desfocar do teu alvo, que faz você parar de olhar para Jesus e faz eu e você olhar para aquilo que está acontecendo à nossa volta e faz com que a gente perca a concentração e pare de crer e aí comece a afundar. Então, essas são figuras que são importantes para que a gente possa olhar para a nossa vida e encaixar um ensino que esses discípulos receberam agora nesse momento e trazer isso para a nossa vida. Chegando a isso, olhando essa alegoria, dissecando desse jeito esse texto bíblico, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que essa passagem nos ensina? O que essa passagem traz para a nossa vida? Bem, eu pessoalmente recebi 3 ensinos dessa passagem e é isso que eu quero compartilhar com você de forma mais específica.
coisas que eu olhei nessa passagem e que trouxeram luz para a minha vida e tem me ajudado naquilo que é a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Ele e o meu relacionamento com as coisas que acontecem na minha vida. E eu queria compartilhar isso com você para que a gente juntos pudesse receber essa revelação de Deus. Primeiro ponto, então, que é a primeira coisa que eu tiro de ensino desse texto bíblico. Primeiro ponto. Foi Jesus quem mandou os discípulos para o mar. Sabe, Jesus às vezes ele tem uma forma de ensinar que é um pouco parecida com a do passarinho ensinando o filhotinho a voar. Ele empurra do ninho. E é o que eu consigo olhar e ver Jesus fazendo nesse texto aqui. Jesus podia dizer para os discípulos, porque depois como Jesus faria para chegar do outro lado? Ele teria que ter uma caminhada muito maior, ele teria que encontrar um barco, ele teria que, de alguma outra forma mais difícil, ele teria que chegar do outro lado, porque o barco já estava ali do lado dele. O barco já estava esperando por ele. Ele poderia ter dito para os discípulos, esperem, eu vou despedir o povo e aí a gente vai para o outro lado. E ele podia se retirar em algum lugar no barco e orar, e Deus ia ouvir ele. Mas o que acontece nessa situação não é isso. Jesus nesse momento, com a sabedoria grande que ele tem, ele prevê a tempestade no meio da noite, ou ele olhou as nuvens e percebeu que vinha essa tempestade, e dessa forma ele diz assim, ali tem um momento para mim ensinar aos discípulos viverem o que eles viveram hoje à tarde. Jesus faz um grande milagre, Jesus mostra para eles que eles precisam crer e que existe poder na declaração da palavra, e aí já nesse momento, então, na viagem para o outro lado, para outra cidade, ele já coloca eles numa situação onde eles podem exercer isso, onde eles podem aprender. Então eu entendo que Deus nos leva a conflitos, ou nos leva a algo muito forte. Deus permite conflitos na nossa vida para nos ensinar, porque isso traz um processo de ensino muito mais duradouro. A gente dificilmente, nós como seres humanos, dificilmente aprendemos em situações que simplesmente são confortáveis. Na verdade, isso é natural da humanidade. Quando nós vivemos demais em situações confortáveis, nós acabamos nos tornando arrogantes e senhores de si. Então, Jesus ele permite aos discípulos, e Deus ele permite na nossa vida algumas situações para que nós possamos aprender. Nem todo ensino de Deus vem dessa forma, mas boa parte do ensino de Deus vem dessa forma, porque é a melhor forma de ensinar. Nós geralmente, e você pode fazer esse exercício, você provavelmente vai lembrar de muitas situações difíceis que você passou na sua infância, na sua juventude. E se eu pedir para você fazer um ranking de 5 coisas super difíceis que você passou na sua vida há 10 anos atrás, provavelmente você vai conseguir encher os 5 espaços. Mas se eu disser para você fazer um ranking das 5 coisas agradáveis que aconteceram com você há 10 anos atrás, você vai ter uma dificuldade maior, porque essa lembrança é uma lembrança mais tranquila e ela se vai. Mas o que fica são as situações complicadas, são as tempestades, são os ensinos que nós aprendemos na tempestade. Então, Jesus gera oportunidade para eles de viver o sobrenatural. Nessa tempestade, no final acaba que Jesus acalma a tempestade, mas eles tinham autoridade da parte de Deus, eles poderiam exercer isso e declarar a eles mesmos, em nome de Jesus, que essa tempestade se acalme. Então Jesus gera a oportunidade para que eles vivam algo sobrenatural. Ainda sendo Jesus que calmou a tempestade, ainda acontece um milagre aí. Pedro anda sobre as águas. Então Jesus gera para eles, mandando eles para o mar, dizendo vai e fiquem tranquilos, e se separando deles nesse momento, ele gera essa oportunidade para que eles vivam o sobrenatural de Deus. Então a primeira coisa que eu entendo é que Jesus estava no controle, foi Jesus quem mandou eles para o mar. Ainda que eles estivessem vivendo uma tempestade,
foi Jesus quem mandou. E quando Deus manda, Ele cuida para que todas as coisas aconteçam conforme a vontade dEle. A segunda coisa que eu aprendo com essa passagem, e que para mim é forte, é que no desespero os discípulos não reconheceram a Jesus. Quer dizer, o desespero ele não é bom para nós. Os discípulos estavam ali, os discípulos já tinham vivido um bom tempo com Jesus, Jesus já estava trazendo um ensino forte a respeito da palavra na vida deles, eles já tinham visto milagres, eles acabaram de ver um milagre, 2 pães e 3 peixes multiplicados para uma multidão enorme. E quando eles veem alguém caminhando sobre as águas, por causa do desespero daquilo que estava acontecendo no barco, por causa da situação complicada que eles estavam vivendo, a primeira coisa que eles falam é um fantasma. Eles poderiam ter olhado e ter dito, é um milagre. Eles poderiam ter dito, é um anjo. Eles poderiam ter se levantados como bons crentes pentecostais e ter dito, é um demônio, vamos repreender. Mas tudo que saiu deles não foi algo espiritual, foi o medo deles falando. É um fantasma. Foi a primeira coisa que saiu deles. Eles não estavam com os olhos postos em Deus. Claramente eles não estavam pensando no ensino que Deus tinha trazido para eles. Eles estavam ali desfocados. Aí você vai dizer, Ricardo, mas a gente não está focado o tempo todo. Pois bem, mas deveria estar o tempo todo com Deus no coração. A Bíblia diz, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então é aí que tem que estar o nosso coração, em Deus. A gente tem que estar lembrando dele com constância, principalmente nas situações complicadas que a gente passa, porque a gente sabe que ele é a nossa salvação, e ele era a salvação dos discípulos, e foi a salvação dos discípulos. Mas nesse momento eles estavam tão perdidos dentro daquilo que eles estavam sofrendo, dentro da tribulação que eles estavam passando, dentro daquilo que era complicado na vida deles. E eu não estou julgando eles errado. Eu muitas vezes já fiz isso, de não enxergar Deus dentro daquilo que eu estava vivendo. E eu acho que também a gente tem isso, mas o melhor é a gente conseguir enxergar sempre Deus e olhar do nosso ponto de vista, dentro da nossa tribulação, e conseguir enxergar Jesus fora do barco. Eles não conseguiram. Isso também é algo que Deus faz, creio eu, de forma proposital, porque Ele queria trazer ensino para eles. Então Jesus provoca eles nessa situação para que saia de dentro deles aquilo que está no coração deles, para que ele pudesse repreender, mas que ele pudesse trazer um ensino que transformasse isso. Então nessas situações, mesmo não tendo foco, mesmo eles não tendo foco ali, e mesmo às vezes a gente não tendo foco em Deus, Deus usa isso para que saia de nós, para que a gente mostre fora o que está no nosso coração. E aí que ele possa trabalhar essa situação, ele possa tratar essa situação dentro do nosso coração, e nós possamos aprender aquilo que Deus tem para falar conosco. Esse é o segundo ponto do que eu recebo de ensino nessa passagem. E o terceiro ponto do que eu recebo de ensino nessa passagem é que o Pedro saiu do barco. Veja bem, todos os que estavam ali eram discípulos de Jesus. Todos os que estavam ali conviveram com Jesus praticamente o mesmo tempo que Pedro. Todos ali conheciam a voz de Jesus como Pedro. Todos ali no barco estavam vendo tanto quanto ele. Ou seja, a escuridão era tão forte para Pedro quanto para os outros discípulos no barco. Somente Pedro pensa em dizer, já que é tu, Jesus, e eu creio no que tu pode fazer, me manda aí a teu encontro, porque dessa forma eu vou saber que é você. É até uma ideia louca pensar desse jeito, mas só Pedro confia na voz de Deus. Esse é o ensinamento, de aprender a confiar na voz de Deus.
no meio das situações complicadas, no meio da tempestade, às vezes é difícil confiar na voz de Deus, mas é necessário que nós tenhamos comunhão suficiente com Deus, que nós tenhamos intimidade suficiente com Deus para entender e conhecer a voz dele, para que a gente possa receber as instruções corretas. E aí Jesus diz, vem. E aí a gente ouve tantas palavras dizendo, o Pedro afundou, o Pedro não confiou, ele viu e ele olhou o mar, e aí Jesus teve que repreender ele. Realmente é uma repreensão que os outros discípulos não recebem, mas os outros discípulos não recebem porque não chegam a descer do barco. Ali eu consigo olhar nessa situação e dizer que todos receberam a bênção. Qual era a bênção deles? A bênção deles era que a tempestade acabasse. Todos eles queriam que a tempestade acabasse. E todos recebem a bênção da parte de Deus. Mas só Pedro vive um milagre. O que eu quero dizer quando eu falo que Pedro viu um milagre e os outros receberam a bênção? Eu não quero diminuir o tamanho do que os discípulos todos viram ali, Jesus mandando, dando a ordem, ou simplesmente por um ato de Jesus que a natureza tenha obedecido, parado uma tempestade. Mas eu quero dizer que Pedro viveu algo extraordinário da parte de Deus. Que a natureza, mantendo o seu curso, obedeça a Deus, é algo surpreendente. Mas que a natureza transforme o seu curso natural é algo extraordinário. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma tempestade ela não dura para sempre. Essa tempestade ela em algum momento ia parar. O que Jesus faz quando ele entra no barco é determinar quando essa tempestade ia parar. Mas o curso natural daquela tempestade era que ela terminasse em algum momento. Mas Pedro, ele vive algo extraordinário da parte de Deus, onde Deus transforma o curso natural das coisas. Não é natural que um homem consiga se manter caminhando sobre a água, porque a superfície da água não tem resistência para manter um homem. Fisicamente aquilo era impossível, mas Jesus ele transforma a natureza, ele faz algo sobrenatural de fato, que somente Pedro vive, que é transformar a natureza. De maneira nenhuma desconsiderando o milagre que acontece com ele mandando que a natureza pare, que a tempestade pare, mas o que Pedro vive ainda vai além desse milagre. Então quando eu digo que os discípulos eles experimentaram, eles receberam a bênção de Deus, mas Pedro viveu o milagre, eu estou querendo exatamente falar a respeito disso. Eu estou querendo dizer que Pedro viveu algo, viveu um momento onde Jesus, para que ele pudesse viver uma experiência, para que ele pudesse aprender algo, Jesus transformou a natureza. Ele transformou a ordem natural das coisas, ele mudou toda a dinâmica do mundo, da natureza naquele momento, e ele fez com que um homem andasse sobre as águas. É isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que Pedro viveu algo extraordinário da parte de Deus. Ele viveu uma transformação da natureza. Então, ele foi um homem o único que experimentou isso nessa situação. E isso não foi só uma diferença dele, algo que ele viveu a mais. Isso demonstra o processo de fé que ele passou. Ele foi o único que creu antes que tivesse visto. Os outros discípulos de fato reconhecem a Jesus, de fato reconhecem o que Deus está fazendo ali. Depois, quando ele entra no barco, eles dizem, reconhecem quando ele entra no barco e acaba a tempestade, eles reconhecem, eles dizem, então de verdade você tem poder, você é Deus. Mas Pedro já havia reconhecido isso antes que acontecesse, e isso é um processo de fé, e isso foi um processo a mais de aprendizado que ele recebeu.
não é coincidência que esse seja então um discípulo que depois, mais tarde, quando Jesus pergunta quem eu sou, quem vocês dizem que eu sou, e os outros ficam ali e não sabem responder, é o que vai dizer: você é o Messias. Porque ele já tinha uma comunhão, um processo diferente. Ele tinha esse entendimento, essa relação diferente, porque ele já tinha vivido coisas com Jesus que os outros discípulos não tinham vivido. Então ali ele recebe algo especial de Deus. Ele recebe algo que Deus tem para derramar sobre todos, mas que só ele vive. Todos poderiam ter saído do barco, mas somente ele sai do barco. Então esse é o ensino que eu tiro disso tudo. E o que eu quero? Eu quero pensar. Eu não sei o que você tem vivido, eu também não quero fazer uma palavra de autoajuda, porque nós estamos falando da palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é muito mais do que autoajuda, muito mais do que eu dizer para você olhar de uma maneira positiva para o seu problema. A palavra de Deus ela é poderosa para transformar a gente. E eu quero falar do processo de ensino de Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como está a quarentena, por exemplo, na tua cidade, eu não sei como está a tua vida, como estão as tuas condições, eu não sei nada disso. Mas eu queria te desafiar a olhar para esse texto, olhar para a vida de Pedro, olhar para a vida dos discípulos e pensar a partir dessa perspectiva. E que você possa enxergar a Deus e caminhar na sua direção. E se for necessário descer do barco e Jesus te chamar para fora do barco, que você desça do barco e caminhe sobre as águas e viva algo extraordinário na presença de Deus. Esse é o meu desafio para você hoje. Esse é o meu desafio. Viva o sobrenatural. Passe pelo processo de ensino de Deus, ainda que ele seja difícil e dolorido. Era isso que eu queria trazer de palavra hoje. Então eu quero te pedir, feche os seus olhos, baixa a tua cabeça e vamos orar para que Deus faça com que esse ensino crie raízes no nosso coração e a gente possa viver esse sobrenatural e viver esse processo de ensino de Deus dentro daquilo que Ele tem para nós, tá bem? Então vamos orar. Senhor Jesus, eu quero diante da Tua presença entregar essa igreja que tem acompanhado essa palavra, Pai, que tem ouvido aquilo que Tu tem para ministrar aos nossos corações, e eu peço que todo esse processo de ensino que o mundo tem vivido, Pai, ele traga o real resultado, e ele traga o resultado que Tu queres, o resultado que no Teu coração Tu tinha pensado e planejado desde o começo, quando Você permitiu que tudo isso acontecesse, Pai. Senhor Jesus, eu também quero pedir que nos nossos processos individuais, tudo aquilo que a gente tem vivido na nossa vida, Pai, cada um de nós que estamos ouvindo essa palavra, que temos recebido esse ensino da Tua parte, que Tu venhas a ministrar os nossos corações, que Tu venha a derramar nos nossos corações. Qual é o Teu propósito? Aonde Você está nos levando? Traz o Teu ensino às nossas vidas. Nós queremos viver o extraordinário da Tua parte, Pai. Então vem ministrar nas nossas vidas, Senhor, vem derramar da Tua vontade e cumpre a Tua vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.